Gênesis 22, verso 13 e verso 14, a Escritura Sagrada diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém, meus irmãos? Meus queridos, essa é a última reflexão que nós faremos focado no personagem Abraão. A gente tem utilizado ele já há muitas semanas, uma vez que ele é muito importante na nossa compreensão, tanto das origens do plano de redenção, do drama do Evangelho, quanto nesse entendimento que eu pretendo inculcar em vocês paulatinamente sobre um aspecto que é fundamental na teologia reformada, que é a teologia do pacto. Então, se nós quisermos fazer aquela distinção de pensamento do que é o dispensacionalismo que a gente aprendeu, com o que é a teologia do pacto, que é a forma talvez mais bíblica de nós entendermos a relação que a antiga aliança tem com a nova, Abraão ele é um personagem especial nisso, porque ele é um desdobramento desse grande programa de Deus de provisionar a salvação para pecadores. E a gente deve, nessa última mensagem que a gente se foca em Abraão, pelo menos rememorar o que nós falamos na série Origem até o momento. Nós mencionamos que Deus criou esse mundo onde nós vivemos, nos criou para a sua glória, nos criou para o seu louvor, tinha objetivos e planos ao fazer isso, mas uma coisa que ele sabia que aconteceria, uma vez que ele é onisciente e soberano, e cremos que ele determinou que assim fosse para revelar sua santidade, sua misericórdia, seu amor. O homem caiu, fracassou nos seus pecados, e ele dessa forma se alienou de Deus. E a partir do momento que o homem falha em obedecer a Deus no pacto das obras, Deus institui uma aliança graciosa com ele, que nós chamamos de aliança da graça, o pacto da graça. E essa aliança vai se desdobrando a partir de Gênesis até culminar na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Abraão, ele tem um dos desdobramentos dessa aliança, não é? Porque ele faz parte do desdobramento da aliança abraâmica. Por que nós temos que saber isso? Porque a Bíblia não é um livro que fala a nosso respeito. A Bíblia é um livro que de capa a capa trata de uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E cada texto da Bíblia Sagrada aponta para a realidade deste drama onde Deus decide salvar pecadores que estão mortos em seus delitos e em seus pecados. Então, nessa mensagem, nós vamos ver que dentro desse plano que Deus está desenhando, agora o foco da revelação bíblica vai passar de Abraão para o seu filho Isaac. E isso vai acontecer numa das provas de fé mais surpreendentes da Bíblia, que eu acredito que nenhum de vocês estaria pronto para passar, que é o momento em que Deus pede que Abraão entregue seu filho Isaac em sacrifício. Então, eu quero me declinar sobre isso com vocês essa manhã. Espero, na graça de Cristo, que essa palavra inunde o coração de vocês e desperte vocês a confiar nesse Deus que cumpre as suas promessas, esse Deus que é fiel naquilo que ele se propõe a fazer. Gênesis 22 se inicia, meus irmãos, com uma expressão que situa a história dentro da cronologia bíblica. Todas essas coisas que estão acontecendo agora, nessa história que eu vou contar para vocês, elas são uma sucessão natural do capítulo 21 de Gênesis. Aconteceram algumas coisas especiais em Gênesis 21. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 21, do verso 1 até o verso 4. Pelo menos 3 situações aqui nós podemos destacar que compreendem por que Gênesis 22 começa com a expressão depois dessas coisas. A primeira delas foi que Deus, sendo bondoso com Abraão e Sara, trouxe à existência Isaac e permitiu que essa criança nascesse. Isaac foi desmamado. Abraão deu um jeito de se livrar de Ismael sob a orientação de Deus e dessa forma concentrar-se no pacto que Deus havia firmado com ele. E Abraão firma uma aliança de paz com Abimeleque em Berseba, encerrando aquela disputinha que já estava nos cansando ao longo dos capítulos anteriores. Gênesis 21, do verso 1 ao 4, a Escritura Sagrada diz assim:
O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. E quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Você vê que agora, nesse ponto da história bíblica, o cenário da concretização dessa etapa do plano de Deus está completo. Aquela promessa que Abraão recebeu em Ur dos Caldeus, quando ele tinha 75 anos de idade, cumpriu-se cabalmente quando ele completou 100 anos, já nos arredores da terra prometida. Chegou o filho da promessa, a descendência prometida por Deus, que viria de uma promessa pelo poder dele, nasceu, chegou, se concretizou. Todo este momento aqui agora prepara o coração de Abraão para que ele seja colocado à prova num tema que ele ainda não havia experimentado, que nós vamos falar agora. Gênesis 22, versículo 1 e versículo 2, abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos reler agora o ponto inicial dessa história, que é onde Deus faz esse pedido inusitado para Abraão. Eu espero que Deus nunca me peça isso. Apesar de eu ter me comprometido de oferecer o meu primeiro candidato a genro em sacrifício, eu não teria disposição nenhuma. Não, 10 não, só tem um que está na mira. Eu jamais me sentiria confortável se numa situação que não aconteceria à luz da revelação, claro, mas nós precisamos trabalhar aqui à luz do contexto. Se Deus me pedisse para oferecer a Alice ou em sacrifício, eu ficaria desconfortável. Você vai entender que para Abraão não foi tão fácil também. Gênesis 22, verso 1 e 2, a Escritura diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Irmãos, uma prova bastante difícil. Você percebe aqui, eu acho que é interessante a gente fazer uma pontuação, que provações e tentações são duas coisas bem distintas. Deus, ele não tenta ninguém e ele não pode ser tentado por ninguém. Tentação não nasce de Deus, não é? Deus prova. Tentação é uma coisa que nasce das paixões que ardem na nossa carne, que podem ser promovidas pelo diabo no seu trabalho de acusar os servos de Deus, visam nossa destruição. Mas Deus nos prova para nos treinar. E principalmente para revelar para nós mesmos a qualidade da nossa devoção, do nosso coração diante dele. Talvez você pergunte, por que Deus precisa provar alguém? Ele não sabe se a gente crê nele ou não, se a gente confia ou não, ele sabe. Mas nós não sabemos. E são nessas horas em que a gente é exposto a provas, a lutas, dificuldades, que na forma como nós reagimos a elas, nós vemos se de fato nós confiamos a Deus. É claro que depois de vivermos alguns dias aqui na igreja de muita bonança, não é? Tivemos bons eventos, recebemos muitos membros, não é? A igreja está numa polvorosa gostosa. É muito bom nesse momento a gente glorificar a Deus, adorá-lo. Até parece ser um pouco mais fácil servir a Deus. Mas a vida cristã não se resume a isso. A vida cristã tem lutas, tem dificuldades, tem problemas, tem situações até insolúveis. E nesta hora, nós reagimos de acordo com a qualidade do nosso coração. Se na hora da prova mais difícil você ainda é um adorador, você ainda busca a Deus, você ainda o honra, glória a Deus, a sua fé está saudável. Mas muitas vezes nas horas mais difíceis, nós percebemos que o nosso coração continua descrente e continua obstinado. E nessa hora nós precisamos pedir que o Pai do céu nos molde para o louvor da sua glória. Então, como que está o seu coração hoje? Talvez você está vivendo a melhor fase da sua vida. Que bom. Aproveita. Fica mais firme nesse tempo, porque nós nunca sabemos quando o dia mal chega. Mas uma coisa a gente tem certeza: Deus é o Deus de todos os dias. Do dia mal, do dia bom, e nós podemos confiar nele a cada momento. Amém, meus irmãos? Então, provações e tentações são temas distintos. Deus prova, faz isso com muita frequência. E as palavras que Deus usou aqui para contar essa história são muito tocantes. Eu não sei se você percebeu que Deus ele fala muito específico, irmãos. Eu creio na inspiração
plenária e verbal da Bíblia, eu creio que ideias e palavras bíblicas foram escolhidas pelo Espírito Santo com precisão. A Bíblia fala a respeito desse pedido que Deus fez. Deus fala assim para Abraão: eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho. Deus frisa, o único. Por que Deus fala único filho se Abraão teve Ismael também? Isso é importante vocês entenderem. Porque apesar de Ismael ser filho de Abraão e ter nascido dos lombos dele, somente em Isaque seria contada a descendência para o cumprimento da promessa. Então, para Abraão, era Isaque o seu maior tesouro, a maior importância, porque se Isaque morresse, a aliança morria também. A promessa da salvação seria quebrada, porque Deus disse: em Isaque vai ser contada a sua descendência. Então tinha um peso. Aí Deus continua: é Isaque, viu? Se você não entendeu, Abraão, é seu único filho, é Isaque. E a quem você ama. Eu sei, Abraão, que seu coração está nele. Mas porque o seu coração está nele, é justamente ele que eu quero. E você vai oferecer ele em holocausto. Você não vai só cortar a gargantinha dele, não. Você vai queimá-lo como uma oferta totalmente queimada. Eu acho que Abraão cortou assim com a sua cabeça. E ele pensou assim: meu Deus, não cortou a cabeça não, misericórdia. Quem corta a cabeça é Pai de Santo. E aqui nós somos filhos do Deus Santo. Louvado seja Deus. Com a sua cabeça, ele falou: não estou entendendo. Ele me tirou de Ur, não é? Ele me livrou da fome, ele me livrou de Faraó. Ele disse que é a menor descendência. E depois de 25 anos que você espera, ele pede de volta. Como assim? Deus está agindo do jeito que as divindades pagãs aqui dessa terra que eu estou morando? Eu não estou entendendo Deus aqui agora. Certamente o coração dele se agitou. Mas Abraão, ele não tem uma palavra registrada. Se você ler todo Gênesis 22, você vai ver um capítulo de poucas palavras. Não tem muitas conversas acontecendo aqui, porque tudo está acontecendo dentro do coração. Porque, irmãos, quando Deus prova, não tem palavras. Quando Deus prova, o que tem é piedade. É o coração que pulsa: Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Senhor, eu não compreendo, mas eu continuo confiando. Senhor, não está claro para mim, mas o Senhor é Deus e eu sou homem e eu obedeço. E o texto continua. Porque Abraão foi chamado por fé e ele tem que obedecer a Deus pela fé também. Versículo 3 ao 5. Veja na sua Bíblia. O texto bíblico diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aleluia! Como um pai zeloso, um servo fiel, Abraão seguiu com prudência as orações do Senhor. Muito importante você ver isso. A Bíblia fala que ele partiu de madrugada. Por que ele fez isso, irmão? Certamente para não despertar os sentimentos da esposa. Ele quis carregar o fardo dele sozinho. Irmãos, alguns fardos você divide, alguns fardos você leva sozinho. Amém? Quem já precisou passar por isso, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Tem coisa que eu peço oração para todo mundo e tem coisa que eu falo somente com quem resolve. Abraão, ele acordou de madrugada: deixa a velhinha dormir, porque essa bucha é minha. Ele próprio rachou a lenha. Ele não pediu para ninguém fazer. Ele procurou ser o mais discreto possível para ele poder administrar como seus sentimentos estavam. Eles andaram 3 longos dias, porque Deus disse: olha, você vai oferecer um menino aonde eu vou te mostrar. Nem o endereço do sacrifício Deus deu. Ele tinha que andar. Até que ele viu o local de longe. E aí, agora ele toma uma decisão. Bem, eu preciso fazer o que Deus mandou. Ele deixa os servos dele de lado e segue com o menino. Mas você vê, irmãos, que apesar da consternação que a situação devia estar causando no coração dele, Abraão mantinha-se resoluto em sua confiança em Deus, porque a fala dele é muito oportuna. Ele fala para os seus servos: olha, vocês fiquem aqui, porque eu vou lá com meu filho para adorar, mas nós vamos voltar.
nós vamos. Eu não vou voltar sozinho. Nós vamos voltar. Aqui Abraão, sem nunca ter ouvido sobre a ressurreição, considerou que Deus era capaz de ressuscitar mortos. Louvado seja Deus. Não é à toa que ele é o pai da fé. Eu não sei quantos anos tinha Isaac aqui nesse momento, irmãos. A Bíblia não fala. Mas ele certamente tinha idade suficiente para saber o que era um sacrifício e já tinha tamanho para levar o feixe de lenha nas costas. Porque a Bíblia fala que ele fez isso. Versículos 6 e 7. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. E Isaac perguntou, está aqui o fogo, está aqui a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Eu não sei se você já ouviu um filho perguntando para você, papai, o que a gente vai comer hoje? E você não tem nada na geladeira para oferecer. E você imagina que agora o menino, ô Isaac, fica quieto, Isaac, já está difícil demais. Ele falou, pai, a gente tem que oferecer sacrifício, mas cadê o bichinho? Né? Onde que ele está? Que lugar que ele está? Você vê a complexidade desse momento aqui, o que representava a morte de Isaac. É bom a gente pensar nisso. A primeira coisa, eu já falei, Deus nunca havia pedido sacrifícios humanos anteriormente. Por que razão agora Deus agiria como os falsos deuses da terra prometida? Então esse era um ponto de tensão para Abraão, mas principalmente a morte prematura de Isaac quebraria o cumprimento da aliança, uma vez que Abraão, agora com mais de 100 anos de idade, ficaria sem uma descendência física que tenha sido dada para ele por promessa, algo que seria terrível de imaginar. Você vê que Abraão está num momento aqui de tensão. E aqui eu acho que é bacana a gente parar para pensar um pouquinho. Irmãos, a gente vive um tempo em que construiu-se na mentalidade brasileira um cristianismo triunfante, não é? O cristianismo do só vitória. Mas, irmãos, ele não tem lastro, nem bíblico nem histórico. O povo cristão sempre foi considerado como um povo sofrido, um povo de vida vocacional, de vida missional, de renúncia, de muita dificuldade. E hoje nós pendemos entre aqueles que abandonaram a fé. Existe aí a teologia da prosperidade e a teologia coach, né? A filha maldita da teologia da prosperidade, que ela só serve para falar para você que você nasceu para vencer. Eu estava meditando nisso e não notei, mas me vem na mente. Eu não sei se você já percebeu, mas o que a teologia da prosperidade, os coaching promete, é exatamente as mesmas coisas que o diabo prometeu para Jesus. Pensa comigo. A teologia da prosperidade diz assim para você, se você adorar a Deus e for fiel, você vai prosperar. E o que Satanás falou para Jesus? Eu vou te dar tudo aqui, se prostrado você me adorar. É a mesma promessa. Vou falar mais uma. Olha, irmão, você é crente, não vai acontecer nenhum mal na sua vida. A doença não vai chegar, Satanás não vai entrar. O que Jesus ouviu do diabo? Você não é o filho de Deus? Se joga aí do pináculo do templo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito. É a mesma. É a mesma, são as mesmas coisas. Não é, irmão, você não vai passar luta, não. Se você está passando luta, você está sem fé. Ué, você não é o filho de Deus? Pede que essas pedras virem pães. Irmão, a teologia da prosperidade, o coaching, é a teologia do diabo disfarçada de cristianismo. Sai de lá. Quem promete essas coisas é o diabo, não é Deus. O que Deus promete para a gente é o seguinte, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. A jornada de fé é marcada por tensão. O povo da aliança caminha na terra de provação em provação, enquanto aguarda a consumação do plano de Deus. Irmãos, o que legitima que estamos na vontade de Deus não são as nossas orações respondidas, não. Deus responde justo e injusto, lembre-se disso. A chuva cai para todos, não é o quanto que Deus nos usa para falar com pessoas. Relógios quebrados marcam a hora certa 2 vezes por dia.
Você quer saber se você está vivendo à luz da aliança? É quando você insiste em obedecer a Deus quando tudo está contrário a você. Eu estou sem emprego, mas eu estou na igreja adorando o Senhor Jesus. Eu tenho pouco, mas do pouco que eu tenho eu divido, porque Deus me deu um coração cheio de amor. É quando a gente decide que Ele cresça e que a gente diminua. É quando a gente sacrifica em Deus nossos sonhos, nosso ego, nosso orgulho. Isso é cristianismo. Qualquer coisa a parte disso, irmãos, é a teologia do diabo disfarçada de cristianismo. Para Abraão, Deus pediu seu único filho. Para nós, a aprovação pode ser diversa. Uma porta fechada, um casamento complicado, um filho rebelde e tantas outras coisas que Deus permite que a gente passe para exercitar nossa fé e nossa confiança nele. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, que está vivendo a tensão. Deus promete que os seus eleitos, eles estarão seguros no porto seguro da presença de Deus. Para nós, a fé não quer dizer nada a respeito de resultados que a gente recebe, mas da comunhão que nós temos com Deus, o nosso Criador. Fé para mim não é o que dá certo, o que está errado. Fé para mim é que eu ando com Deus e Deus anda comigo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Abraão estava moído interiormente, mas como eu falei, ele confiava no que Deus poderia fazer. Em momento algum a gente pode questionar que Abraão estava convicto de uma ação de Deus, uma ação divina. Por quê? Ele ouviu uma palavra de Deus e ele confiava na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 21:12. Só que é lindo, irmãos. Eu nunca tinha pensado nisso. Foi uma reflexão que me veio estudando. O que moveu Abraão a ser tão intenso numa entrega tão absurda? Deus tinha falado com ele. Estava escrito ali. Ele confiou no que ele ouviu de Deus. Gênesis 21:12. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Em outras palavras, Abraão, presta atenção. O seu tempo está acabando, mas eu continuo o plano na pessoa de Isaque. Então, isso pode virar até um corinho pentecostal, né? Então é o seguinte, Abraão, Isaque não pode morrer. Tem a Joquebede, né? Vamos lançar o corinho de Isaque da IPR aqui, né? Então, seguinte, Abraão, Isaque não pode morrer, eu tenho um negócio com ele também. Louvado seja Deus. Certamente, em cada passo que Abraão dava em direção à montanha, ele se lembrava disso. Isaque não pode morrer. Isaque não pode morrer. Isaque não pode morrer. E isso foi movendo. E aí ele tem que responder para o filho, né? O filho está esperando uma resposta enquanto eu estou contando toda essa história para vocês. E é nesse momento que Deus fala a palavra-chave desse texto. Isaque, Deus proverá para si o cordeiro. Pode ser Isaque, pode ser um animal, não importa. Mas é Deus quem vai prover o cordeiro. Amém? Irmão, no que tange a salvação, é Deus que provê aquilo que nós necessitamos. Você não tem nada para oferecer a Deus para ser salvo, mas Deus provisionou um cordeiro chamado Jesus Cristo, poderoso para salvar. É Deus que faz isso. Gênesis 22, do verso 8 ao 10, abra sua Bíblia. Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou o seu filho Isaque e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Irmãos, eu acredito que Isaque podia resistir a essa loucura de Abraão. Acredito. Se ele tinha força para carregar a lenha nas costas, ele tinha força para brigar com o velhinho. Mas por que ele não fez? A Bíblia não conta. Contudo, é importante recorrermos à literatura extra-bíblica.
A história dos Hebreus, no seu capítulo 13, narra que Abraão e Isaac tiveram uma longa conversa na qual o coração de ambos foi pacificado. E o filho, nessa história extra-bíblica, vou falar de novo, extra-bíblica, não é aceita junto com seu pai fazer a vontade de Deus, mas nós não temos na Bíblia nenhuma palavra dele, só que o menino foi amarrado e deitado no altar. Quando Abraão está prestes a imolar Isaac, irmão, sabe o que é imolar, irmãos? Quem sabe o que significa imolar? Sabe, Manevo, o que significa imolar? Cortar a garganta. Não é? É o que a Manita quer fazer comigo de vez em quando. Quando ela tá brava. Né? Ela nunca tá brava, né? Imolar é cortar a garganta. Não é? Quando ele está prestes a fazer isso, o anjo do Senhor o impede de concluir o sacrifício. Deus reconheceu a excelência da fé de Abraão, que não foi expressa apenas por palavras, mas por atos de obediência. Isso é importante, irmãos. Hoje nós aprendemos no discipulado que a fé cristã é saber e também fazer. Não adianta você falar que crê em Deus se você vive como um demônio. Tem que haver um equilíbrio entre o que nós cremos e o que nós vivemos. A nossa fé tem que nos levar não a sermos pessoas perfeitas, porque à luz da eternidade, desse lado aqui, isso é impossível. Mas deve haver em nós um desejo expresso de melhorarmos a cada dia, de crescermos no amor, na santidade, na graça de Deus. Tem que acontecer isso. E Abraão demonstrou que ele estava nesse ponto de uma fé sem reservas, uma fé de entrega. E a resposta de Deus a Abraão foi sublime, irmãos. Nenhum ferimento foi feito em Isaac. Nenhuma gotinha de sangue dele foi derramada, irmãos. E o animal para o sacrifício estava preparado. Não sei quem amarrou ali o carneirinho, mas estava lá. Porque Deus provisionou para si o cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis 22, do verso 11 até o verso 14. Estou terminando, irmãos, de contar a história, que depois dela tem muita aplicação. Segura. Segura que hoje esquenta. A obediência de Abraão, espera aí, tem que primeiro ler aqui, Gênesis 22, do 11 ao 14. Vocês viram que eu não estou bem, né, irmãos? Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. A obediência de Abraão selou sua jornada de fé como o último ato, irmãos, como o último capítulo da saga da promessa. Abraão honrou a Deus, obedeceu a voz de Deus e garantiu a bênção para ele, para o seu filho Isaac, para toda a sua descendência. O plano da redenção continuava seguindo à frente. Ao oferecer o seu único filho a Deus, Abraão demonstrou que a fé em Deus exige de nós sacrifício e completa dedicação. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado para não confundir alhos com bugalhos. Veja só, muitos de vocês vieram de um sistema religioso oriundo do movimento evangélico brasileiro e que se enfatizava as obras como requisito de salvação. Você é salvo quando você faz por merecer a salvação, e isso é um erro grosseiro à luz da Escritura, que diz com muita clareza, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Contrapartida, a gente pode incorrer sem perceber num erro mais grosseiro do que esse, de pensar, irmãos, de que a nossa vida com Deus não vai exigir de nós dedicação, empenho, sacrifício. E aí nós temos que dividir duas coisas. Para o que tange a nossa salvação, a provisão de Cristo foi completa. Você pode glorificar a Deus por isso? Você não entendeu o que eu disse. Com o que diz respeito à nossa salvação, a provisão de Cristo foi completa. Dê glória a Deus mais alto que você puder dar. Ele disse na cruz assim, está consumado. Ele não disse está parcelado em 10 vezes. Está consumado. O preço da salvação foi pago. Só que o mesmo Jesus que disse isso falou para os discípulos dele.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Como que eu administro essas duas coisas? Simples. A minha salvação é obra de Cristo do começo ao fim. Eu não sou mais salvo hoje do que eu fui lá atrás quando ele me resgatou. A salvação é uma só porque a justificação ela não cresce, não tem como. A minha salvação baseia-se na minha justiça diante do Pai. E essa justiça foi acreditada da obra de Cristo em mim, e ela é perfeita. Então, em termos de posição, eu sou salvo hoje do mesmo jeito que eu fui salvo lá atrás, e no último dia da minha vida essa posição é a mesma. A justificação não tem progressão. A santificação, contudo, tem. E a santificação ela é uma faceta, é o resultado da justificação. Elas não são a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu sou perdoado dos meus pecados, que Cristo realmente me resgatou da morte para a vida, é necessário que agora, com a nova vida que eu recebi, eu produza frutos para a glória de Deus. E esses frutos não me tornam mais salvo ou menos salvo, mas eles legitimam que a justificação já aconteceu na minha vida. Por isso, o grande problema de nós não analisarmos essas coisas à luz de um contexto completo é que a gente pode sair do legalismo e a gente pode cair no caminho da hipergraça. Uma graça que não liga para o pecado, uma graça que não liga para a indisciplina. Esses dias eu vi um companheiro falando sobre graça, falando inclusive, tecendo algumas críticas até interessantes sobre os pentecostais. E ele comparou a questão da experiência pentecostal da segunda bênção como uma coisa que evidenciaria que Deus faz algo conosco mediante as obras. Uma hermenêutica confusa dele, faltou um pouco de reflexão. Nenhum pentecostal acredita, por exemplo, que o batismo no Espírito Santo é resultado de obras. Mas ele acredita que ele deve orar a Deus até que essa experiência concretize. Isso não é obra, isso é disciplina cristã que todo cristão tem que fazer. Se eu tiro esse aspecto vocacional do cristianismo, eu tenho que jogar fora quase tudo que Jesus falou na Bíblia. Eu tenho que jogar fora que são bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais o reino dos céus. Eu tenho que jogar fora tudo para justificar uma graça que ela não exige nada de nós. Amém? Então, cuidado. Não vamos sair de um erro e cair em outro. A vida cristã exige equilíbrio. De crer corretamente, mas de ter uma vida piedosa que marca toda uma geração. Amém? Então, repita comigo. Eu sou salvo por Cristo. Somente por Cristo. E se chegar ao céu, vai ser por causa de Cristo. Amém? Agora repita comigo. Por que sou salvo em Cristo? Vou praticar boas obras até o fim da minha vida. Porque é isso que prova que eu estou em Cristo. Amém? Qualquer coisa a parte disso não é cristianismo. Você pode glorificar o nome de Jesus? Abraão sentiu isso na carne, não é? Literalmente na circuncisão e quando ele precisou oferecer seu filho. Deus exige de nós tudo. Qualquer coisa a parte disso é hipergraça, e hipergraça não é cristianismo. Amém, meus irmãos? Tem glória a Deus nessa hora ou não? Vocês estão querendo ego amaciado, aqui no meu lugar. Tem algumas igrejas aqui em volta que amacia ego. Aqui a gente fala a verdade. Então, se você não anda à luz da Escritura, meu irmão, questione a sua eleição. Questione. Eu sou um escolhido. Mostra isso numa vida piedosa. Vem tomar chazinho de chá de igreja com a gente. Vem alimentar os famintos com a gente. Vem orar conosco quando tem oração. Vem nos cultos. Aparece. Não é? Para de dar desculpa de vir para a igreja. Não é? Muita gente dá desculpa para vir para a igreja, mas não dá desculpa para ir para shopping, para passear. Cuidado. Esse é um falso cristianismo. Esse cristianismo não salva. Nunca salvou. Eu fui resgatado dos meus pecados para não pecar mais. Eu fui tirado do mundo para não amá-lo mais. Cristo tem que ser a minha prioridade.
Aleluia! Minha religião está centralizada nele. Eu amo a comunhão com ele. Eu amo a comunhão com o povo dele. Eu amo a palavra dele. Então, cuidado com uma fé que não exige nada de você. Essa é a fé do diabo, não é a fé do povo de Deus. Amém, meus irmãos? E aí entra, claro, no próximo ponto. Primeira aplicação aqui. Como eu já demonstrei, meus irmãos, a interpretação do texto que nós fizemos tinha um objetivo específico. Mostrar que o pacto da graça, a aliança da graça seguiu-se. A jornada de Abraão estava se encerrando. Agora, em Isaac vai ser chamada a sua descendência. Deus agora começa a focalizar-se em Isaac. Isaac é o personagem que vai contar a história agora. Ele que vai seguir, e assim como Abraão, ele também vai ter que ter fé, ele também vai ter que ter experiências com Deus, ele também vai ter que ser moído por Deus para que ele alcance a fé genuína. Qualquer coisa a parte disso é perigosa, viu, irmãos? Eu já preguei esse texto aqui alegorizando, viu? Não vou mentir para vocês, não. Sou pentecostal. Eu já preguei sobre rachar lenha. Eu já preguei, Daniel, sobre amarrar Isaac. Não é? Só que a alegoria é perigosa, William. Porque a fonte da alegoria é a criatividade. A criatividade não tem limites. Não é? Então, se a alegoria for regra hermenêutica absoluta, irmão, dá para você tirar muita coisa daqui que não vai chegar a lugar nenhum. A Bíblia tem uma mensagem, um único significado, a gente só tem que descobri-lo, lendo e estudando. Então, cuidado com as alegorias. Só alegorize quando a Bíblia permite alegorizar. A parte disso, mas não tenta achar chifre na cabeça de cavalo. Não tem. Quem tem chifre é unicórnio. Unicórnio não existe. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Para. A gente escuta às vezes, nossa, você viu, o irmão interpretou rachar lenha. Irmão, não tem nada de Deus nisso, irmão, é mera criatividade. Escapa disso, isso não leva para lugar nenhum, não produz boa teologia. Mas há um princípio aqui que nós podemos fazer. Uma coisa é a interpretação, o sentido do texto, o que o texto quis dizer. A outra coisa é quando nós, diante do que nós lemos, nós fazemos aplicações ao nosso coração. E aqui é um campo vasto que nós podemos fazê-lo, aplicá-lo o texto a nós, realizar uma boa exegese, entender as palavras, aplicá-las na nossa vida de alguma forma. E eu pensei aqui, por que o teste de fé de Abraão envolveu entregar o filho? Irmão, pareceu cruel, não pareceu? Entregar o filho. Por que será que Deus pediu isso? Por que Deus não pediu Sara? Pediu para matar a veinha? Por que Deus não pediu para Ismael entrar na aliança também? Por que fez isso? O que aconteceu? Qual é o sentido disso? E eu cheguei numa conclusão que eu acho que vale uma reflexão nossa. Vamos ler dois textos? Gênesis 21, versos 6 e 7. Depois nós leremos o versículo 8. Gênesis 21, versos 6 e verso 7. A Escritura diz assim: E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Verso 8. O menino cresceu, foi desmamado, e no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Irmãos, eu não me recordo de nenhuma festa que Abraão deu quando Deus falou com ele. Nunca vi, irmão Jean, Sara falando que Deus era o motivo de seu riso. Mas Isaac foi motivo de seu riso. Uma das coisas que nós precisamos refletir, irmãos, é que por estarmos aliançados com Deus, pelo sangue de Cristo, Deus promete cuidar da gente. Amém? Quem aqui reconhece-se hoje, pessoalmente, cuidado por Deus? Levanta a mão aí. Irmãos, a gente percebe esse cuidado nas mínimas coisas. Às vezes em conquistas pessoais, às vezes em livramentos que recebemos, às vezes até em milagres. Nós não questionamos milagres, questionamos a espetacularização deles. Deus faz milagres, mas fazer disso espetáculo vitrine é loucura à luz do cristianismo bíblico. Não fomos chamados para pregar milagres, fomos chamados para pregar o evangelho da graça de Cristo. Não é? E
Essas coisas podem encher o nosso coração. Eu me recordo, irmãos, que muito costumeiro a gente ver isso. Eu venho de um sistema religioso anterior, onde, graças a Deus, passei 22 bons anos ali. Mas eu me recordo que pela própria organização daquele lugar, seu modelo episcopal, que tinha uma hierarquia muito definida, às vezes o irmãozinho era um irmãozinho crente, abençoado. Mas quando ele ganhava a primeira promoção, o coração dele inflava. Ficava grande. Aí ganhava a segunda estrela lá, e ficava. E aí o coração dele ficava nessas coisas. Nós corremos o risco, irmãos, de nos inflarmos com as bênçãos de Deus. E de colocarmos os nossos corações nas bênçãos e não no abençoador. É claro que Isaac representava muito para a família. Eles esperaram 25 anos para o menino nascer. Abraão tinha 100 anos. A sua esposa 90 quando Isaac nasceu. É claro que o menino ficou o centro das atenções. Mas Deus deveria ser o motivo de toda a celebração. Porque a promessa chegou, mas mais importante é que a promessa é quem fez a promessa e quem cumpriu a promessa. E aí é claro que Deus vai mexer na ferida. Então, você está feliz, Abraão, que o menininho chegou? Ô, Sara, tu tá rindo, Sara, que o menininho chegou? Que bom. Então me dá ele de volta. Né? Queimou a carninha por causa de Isaac, então me dá Isaac aqui agora, eu quero ele de volta. Irmão, eu vou falar aqui, não é? Se Deus pedir para você o cargo que você tem na igreja, você continua vindo aqui? Foi forte, né? Deus pediu o cargo seu aqui, você continua aqui? Não é? Você vai continuar vindo? Se Deus fechar aquela porta de emprego que você ama, e no lugar de uma chefe boazinha que te dá tudo, te dá uma chefe ruim, tu vai continuar crente? Se aquela cafeteira top quebrar, e você tiver que voltar a tomar aquele café aguado, cheio de açúcar, tu vai continuar dando glória a Deus? Às vezes Deus pede de volta os nossos tesouros, para que Ele seja o único tesouro da nossa vida. Então, se tu está muito feliz com Isaac, Abraão, devolve. Devolve que eu quero você feliz comigo. Às vezes nós somos adoradores interesseiros. Estamos com Deus por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele é. Viemos na igreja não adorá-lo, mas buscar milagres. Viemos na igreja não ter comunhão com os irmãos, mas cuidar e observar a vida dos outros. Somos adoradores sem identidade. Ser adorador implica primariamente que eu sou uma criatura que adora alguém acima de mim. Como que você se reconhece adorador se você não percebe que é um pecador perdoado pela graça de Deus e não reconhece a grandeza de Deus nessa casa, nessa cidade, nesse mundo que Ele criou? Adoradores interesseiros. Onde está seu tesouro, meu irmão? Aleluia. Onde está o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, do verso 19 a 21. Aleluia. Jesus ele falou assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Tem um hino do Diante do Trono, chama Seja o Centro, é um dos mais bonitos que eles compuseram. E ela canta: meu tesouro, minha razão de viver, é Ele. É Ele. Se nenhum milagre mais acontecer na minha vida, ainda assim Ele está comigo. E isso me basta. Quantos estão satisfeitos com Cristo? Adorem o nome dEle aqui nessa manhã.
Amém? Não seja um adorador interesseiro. Como eu já falei no começo da mensagem, toda a Bíblia fala sobre Cristo. Essa história é um vislumbre do que Deus faria através de Cristo. Eu me recordo que no terceiro livro que eu escrevi, O Homem da Cruz do Meio, tem um capítulo chamado Único Filho, em que eu discorro sobre esse texto aqui. Vou confessar para vocês, ainda numa temática bem pentecostal, bem complicada. Mas eu faço ali uma análise. Como que Deus sentiu o que significava entregar um filho, testando isso em Abrão, não é? Deus faria a mesma coisa. E nós vemos que ao longo desse texto aqui, nós observamos que Isaac, ele prefigura Cristo de várias formas. Eu anotei algumas para falar para os irmãos. A primeira, Isaac foi gerado de forma miraculosa pela promessa de Deus. E Cristo foi gerado de forma miraculosa pela ação do Espírito Santo. Ambos têm o seu nascimento baseado numa promessa. Lucas capítulo 1, verso 35, a Bíblia diz assim, a respeito do nascimento de Jesus: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Aleluia! Isaac nasceu pelo poder da promessa de Deus. Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Isaac e Cristo estiveram no centro do plano de seus pais. Isaac foi ali a projeção de tudo que Abraão esperava de Deus em sua vida. Da mesma forma, Cristo é o centro de tudo que Deus fez. Colossenses 1, do 19 ao 20, está escrito assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia! Isaac e Cristo foram oferecidos em sacrifício por seus pais. Atos capítulo 2, verso 23, a Escritura diz assim: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Quem enviou o filho para sacrifício não foi Roma, foi Deus. E ele fez isso por amor a nós. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Isaac e Cristo eram filhos únicos amados por seus pais. Deus amou o filho desde a eternidade pretérita. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isaac carregou lenha. Cristo carregou a sua cruz. João 19:17 diz: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. E o mais interessante, Isaac ressuscitou figuradamente. Ele ia morrer, mas porque Deus proveu o cordeiro, ele voltou vivo. Mas Cristo, nosso Senhor, ressuscitou verdadeiramente. Não houve cordeiro para Cristo porque ele é o próprio cordeiro. Mas Deus o ressuscitou tirando da tumba. Você pode glorificar o nome dele por isso? Mateus 28, verso 5 e 6, a Escritura diz assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Nosso Salvador está vivo. E Ele está conosco aqui nessa manhã. Adore a Ele nessa manhã, de todo o seu coração, com todas as suas forças. Irmãos, eu quero concluir lembrando que Deus não permitiu que uma única ferida fosse feita em Isaac. Nenhuma. Mas Ele fez com que toda a sua ira caísse sobre Cristo, o seu Filho. Ele não permitiu que uma única gota de sangue fosse derramada de Isaac. Mas Ele exigiu todo o sangue de Cristo para a nossa redenção. Deus esmagou o seu Filho na cruz para salvar a todos os que Ele escolheu. Isso deve gerar em nós um santo temor. Você sente temor de Deus porque Ele fez isso? Ele moeu o seu Filho na cruz por amor a nós. Você já agradeceu a Deus por isso? Aleluia! Abra sua Bíblia em Isaías 53, verso 10 e 11. Estamos caminhando para o final. Isaías 53, verso 10 e 11.
A Escritura Sagrada diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Deus esmagou a Cristo para restaurar a cada um de nós. Você pode agradecer a Deus por isso? Cristo absorveu a ira de Deus para nos dar sua paz perfeita. Por os nossos pecados que levaram Cristo a passar pela morte de cruz. A nossa incapacidade de obedecer a Deus exigiu dele uma obediência perfeita e um sacrifício perfeito. Assim como a perfeita obediência de Abraão garantiu a sua descendência, a bênção de Deus, a perfeita obediência de Cristo garante eterna redenção para todos os seus eleitos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 19. A Escritura diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É interessante isso aqui. Abraão, pela fé, ele entregou um filho vivo a Deus e recebeu ele de volta. O evangelho, contudo, irmãos, é tão superior, tão diferente. Aleluia! Porque no evangelho, Deus entregou o filho vivo dele a nós. E tudo que nós tínhamos para devolver para ele era a nossa morte. Mas ele entregou o seu filho vivo para que nós, mortos, fôssemos vivificados pela fé nele. Você pode agradecer a Deus por isso? Essa é uma oferta graciosa. Você não tem nada para oferecer para Deus, mas ele livremente lhe oferece tudo. E esse tudo está em seu Filho Jesus. Que triste vai ser o fim daqueles que rejeitam esse amor sacrificial. Deus proveu por amor a nós um cordeiro substitutivo. Esse cordeiro nasceu de uma virgem, viveu nesse mundo sem nunca ter cometido um único pecado, levou sobre si na cruz os pecados de todos aqueles que Deus escolheu, aleluia, de todos. Morreu, ressuscitou, voltou ao Pai um dia. A Bíblia diz que ele voltará para julgar vivos e mortos. Essa é a diferença do cristianismo. Cristo é histórico, não é? Buda, ele é histórico, mas ele não pôde salvar ninguém porque ele não ressuscitou. Os outros fundadores de religião podem ser personagens históricos, mas eles continuam mortos nas suas tumbas. Mas o nosso Salvador historicamente ressuscitou. Foi visto por testemunhas ressuscitados. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Nunca ninguém conseguiu desmanchar a realidade da ressurreição, porque ele está vivo e vive eternamente. E ele promete salvar aqueles que invocam o seu nome. Você não vai encontrar amor e salvação em outro lugar. Você não vai encontrar graça em outra pessoa. Somente o Cristo ressuscitado, o Cordeiro que Deus proveu, pode purificar o seu coração, para que você experimente de forma plena a salvação que ele conquistou para nós. Nesse mundo de mentira onde vivemos, Cristo é a verdade que pode nos salvar e nos libertar. Por isso, meu irmão, se apegue nessa manhã à maior verdade já proclamada no universo. Deus proveu para si o Cordeiro. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, com toda a fé do mundo. Eu sei que eu falo com duas plateias aqui, sempre é assim. Sempre quando o evangelho é proclamado, nós falamos àqueles que, mortos em delitos e pecados, ainda precisam da vida de Cristo Jesus. E àqueles que, já ressuscitados pelo poder de Deus,
precisam agora de graça para viverem como vivos em Cristo. Se você ainda não recebeu Cristo no seu coração, não teve os seus pecados perdoados, não tem certeza de salvação. Ah, pastor, eu não tenho certeza de salvação, então você não é salvo. Não tem essa questão de não ter certeza. Quem é salvo sabe que é salvo, porque a marca indelével do Evangelho produz algo no coração que nada no universo explica. O salvo sabe que é salvo. Se algum salvo vir isso, dê um glória a Deus bem alto aí. Salvos sabem que são salvos, não porque são perfeitos, mas porque se reconhecem amados por um Pai que os escolheu. Aleluia. Então, se você não tem certeza, você não é. Mas eu quero, pastor. O que eu faço? Confesse seus pecados a Cristo nessa manhã. Diga para Ele, Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora. A minha vida é marcada por toda sorte de problemas, de tudo que o Senhor imaginar. Minha vida é uma baderna, uma bagunça. Eu sei que do jeito que eu estou, não tenho como me chegar a Ti. E sei que nenhum esforço em mim pode me fazer me aproximar do Senhor, porque eu sei que o Senhor provisionou um cordeiro e eu quero esse cordeiro na minha vida. É simples assim. O Evangelho é tão simples que algumas pessoas descartam ele. Você não tem que subir escadaria de joelhos, você não tem que acender vela, você não tem que pagar promessa, você tem que acreditar. Acreditar que Deus provisionou o cordeiro e que foi provisionado para você. Para você. Acredite nisso de todo o seu coração. E se você tomou essa decisão, procure a gente. Porque aqueles que recebem a salvação, eles precisam fazer parte da igreja, serem acolhidos numa igreja bíblica para serem ensinados para o crescimento. Agora pode ser que você ouviu essa mensagem e você já é um crente, salvo em Cristo. E talvez a única coisa que Deus quis que você soubesse aqui nessa manhã é que o Evangelho fosse recordado ao seu coração para que você não tire essa confiança de Jesus. Mas talvez você tenha um Isaaczinho guardado no bolso. E esse Isaac pode estar sendo um empecilho para o seu crescimento espiritual. Não coloque a sua paixão nas coisas que Deus dá, mas coloque a sua paixão no Deus que dá todas as coisas. Concentre-se nele. Então, você sabe a sua situação, a sua condição diante de Deus. Então, fale com ele nesse momento. Mas não ignore a maior verdade que já foi revelada. Deus provisionou para si um cordeiro. Pai, nós estamos diante da sua presença nesse momento. Humildemente, meu Pai, nos colocamos diante da sua presença e expusemos a tua palavra, Pai, com sinceridade, desejando, meu Pai, que as verdades que o Senhor nos comunicou por ela sejam plasmadas no coração de cada ouvinte, Senhor. Eu faço 2 orações nessa manhã. A primeira, para que o teu Santo Espírito triunfe e vença a obstinação e a incredulidade, meu Pai, dos corações que ainda não creram. Que mortos sejam trazidos à vida pelo poder do Evangelho, meu Pai, pelo poder da Tua palavra. E que este Evangelho triunfe, meu Pai, cumprindo o Teu propósito de atrair os eleitos para o Senhor. Oro, meu Pai, por aqueles que já foram iluminados, meu Pai, mas que nas tensões da jornada desta vida têm vivido e têm caminhado, meu Pai, por caminhos difíceis, por situações intransponíveis e que talvez estejam apegados com coisas e não com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo tire, meu Pai, estes falsos ídolos de nossas vidas, para que amemos ao Senhor sobre todas as coisas, meu Pai, e para que nos apeguemos com o Senhor de todo o nosso coração. É a oração que eu quero levar a Ti nesse momento e eu já te agradeço, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.